dia a todos e todas. Muito bem-vindos ao Exposibram 2025. Eu sou Roberto Xavier, diretor executivo da Agência para o Desenvolvimento e Inovação do setor mineral brasileiro. E é com um grande prazer que vou fazer o papel de moderador do painel, o papel da geologia regional no desenvolvimento da atividade e atração de investimentos. Eu vou primeiro fazer uma breve introdução ao tema. Em seguida, convidarei os meus colegas de painel a se apresentarem. Depois, na sequência, haverá um conjunto de questões e, como moderador, eu tenho que fazê-las. Esse é o meu papel. E depois, para terminar o painel, a participação do público, no qual vocês podem utilizar o QR Code para que a gente receba as suas perguntas aqui no tablet e possamos, então, fazê-la. Nesse sentido, em relação ao tema do painel, eu gostaria de fazer uma tradução em relação ao papel da geologia regional. Eu acho que eu gostaria de mudar um pouquinho, não que vá mudar o tema, mas na realidade a importância do avanço do conhecimento geológico em nível ou em escala regional como indutor de investimentos. Mas eu gostaria de começar com uma questão para reflexão. O conhecimento geológico é um indutor de investimentos? Será que a gente tem essa percepção clara disso? Direta disso? Será que a gente relaciona diretamente, consegue fazer isso? Conhecimento geológico, evolução do conhecimento geológico e investimentos? Não sei. É uma questão de reflexão. Por quê? Onde a gente vê os investimentos claramente? Quando se lê relatórios ou press releases, onde números aparecem. Que números? Reservas ou recursos, reservas de um determinado depósito, mostrando a sua viabilidade econômica. Então, tem investimentos ali. Mas a questão é, por que esse depósito se tornou viável economicamente? Esse depósito foi descoberto. Por que esse depósito foi descoberto? Porque tem o fator de conhecimento geológico como um dos fatores que levam à descoberta dele. Também a gente tem que ter em mente que a questão da descoberta até a viabilidade econômica há um fator de risco. Risco nos investimentos. Aqui todo mundo acho que está ciente, né, do número, daquela relação que sempre se fala de 1000 projetos, sempre um acaba se tornando viável economicamente. Então, nesse sentido, e na questão de risco, quanto melhor for o conhecimento geológico de uma região, de uma província, as decisões de uma empresa se tornam mais precisas na pesquisa mineral, teoricamente, reduzindo os riscos. Então, logo, eu tenho a liberdade, e isso vai ficar para os nossos painelistas discutirem, de dizer a seguinte coisa: investir no conhecimento geológico das províncias minerais brasileiras é uma iniciativa estratégica. Esse é o primeiro ponto. Conhecimento geológico em escala regional deve ser um indutor de investimentos e deve ser uma política de Estado. Para debater isso, eu aqui tenho um painel de peso. São 4 instituições representativas do nosso setor mineral, onde eu conto com, ou nós contamos com,
Anderson Dourado, do Serviço Geológico do Brasil, Lina Ribeiro, da Agência de Mineração do Tocantins, AMETO, temos o Ronaldo Barquete, do Invest Minas, e, finalmente, William Consentino, do nosso anfitrião, da nossa instituição anfitriã, ou uma delas, que é a CBPM. Então, nesse momento, eu gostaria de passar a palavra a cada um deles, para que se apresentem como profissional, como se posiciona na empresa e a contextualização do tema. Aqui eu vou começar na mesma ordem, aqui do Anderson em direção ao William. Por favor, Anderson, obrigado. Obrigado, Roberto. Bom dia a todos e a todas. Prazer estar aqui. Gostei muito da sua provocação inicial. Já fiquei com vontade de respondê-las. Enquanto o pessoal coloca meus slides, só vou avisar os meus amigos aqui que eu não mudei de empresa, tá? Continuo no Serviço Geológico e espero me aposentar lá daqui a uns 30 anos. Enquanto não entra, eu já vou começar. O Serviço Geológico é uma instituição de Estado muito focada no conhecimento geológico. E quando a gente fala em risco, Roberto, e esse cálculo que você fez, esse exercício de cada 1000 prospectos, um vira depósito, o nosso trabalho é reduzir esse risco, que é reduzindo o risco que a gente vai trazer o interesse do investidor para o Brasil. Então eu vou começar só a mostrar um pouco quem nós somos e onde nós estamos, né? Então o Serviço Geológico está espalhado em todo o território nacional. A gente tem uma capilaridade que vai da região sul do Brasil à região amazônica. Temos um grupo muito grande de pesquisadores, muito grande quando se olha esse número, mas pequeno quando se olha os 8,5 milhões de quilômetros quadrados que são o território brasileiro. E esse pequeno grupo, pensado para um país continental, é altamente qualificado. Temos mestres, doutores que estão trabalhando com geologia, com recursos minerais, mas também com risco geológico e águas subterrâneas e superficiais. A gente da Diretoria de Geologia e Recursos Minerais, que eu estou aqui representando o nosso diretor Valdir, a gente tem mais ou menos 250 geólogos. E eu gosto de fazer um cálculo que, se eu dividir o território brasileiro pelos meus geólogos, cada geólogo vai ser responsável pelo mapeamento de uma Bélgica. É como se cada um dos meus amigos tivesse uma Bélgica sob suas costas para conhecer. Tá? Então, como é que a gente entende, né, como diminuir o risco exploratório? Nesse contexto, tem o que a gente chama de dados pré-competitivos. Mapeamento geológico, geofísica e geoquímica. É avançando nessas 3 áreas que a gente vai aumentar o conhecimento geológico do país e trazer investimentos. Então, quando a gente dá uma olhada, né, eu tenho escutado muito na mídia, aqui nesse próprio evento, só se conhece 27% do território nacional. O que a gente tem são escalas de referência. O Serviço Geológico entende que as escalas de referência para um conhecimento regional são as escalas 1 para 250 mil e a escala 1 para 100 mil. Na escala 1 para 100 mil, a gente está com 27% do território. Mas se você olhar esse mapinha que eu tenho aqui, essa porção em rosa, que é o escudo pré-cambriano do Brasil, o nível de conhecimento é maior. É ali que estão as províncias minerais. Então eu olho para o meu colega aqui de Minas Gerais e meu colega da Bahia, o nível de conhecimento nesses 2 estados, por exemplo, Minas Gerais, através do nosso trabalho, mas também parcerias com o estado, a gente já está mapeado totalmente na escala 1 para 100 mil. Então, em termos de mapeamento, nosso grande desafio é interiorizar o conhecimento. E a gente está trabalhando, a gente tem um planejamento de 10 anos para isso. Outro dado extremamente relevante são os dados dos levantamentos geofísicos. Nos últimos, de 2003 a 2016, se eu não me engano, a gente voou 56% do território nacional com dados de gama e magnetometria. São dados altamente relevantes para o setor mineral. Novamente contamos com parcerias, e não é porque os 2 estão aqui, mas a CBPM foi uma grande parceira, o Estado de Minas Gerais foi um grande parceiro, e por isso que eles estão cobertos. Tá? E a gente também retomou, depois de 10 anos, estamos começando esse ano aqui no estado do Tocantins, da minha amiga Line, que está aqui do lado, os levantamentos aerogeofísicos, que nós vamos conversar um pouco mais para frente, mas esse é um dado que tem um retorno muito grande, porque o investidor, quando tem um dado de qualidade de aerogeofísica, ele está muito propenso a investir no território, naquela localização. E, por fim, a gente tem os levantamentos geoquímicos. O Serviço Geológico tem uma história de mais de 50 anos, onde se coletou mais de 500 mil amostras em diferentes projetos, em diferentes escalas. Isso é um acervo muito precioso do SGB.
A gente tem feito um trabalho muito grande de pegar o dado desde a década de 60, de 70 e 80, consisti-lo, trazê-lo e disponibilizá-lo. E esse é um dado também que dá muito retorno, porque na nossa escala de trabalho regional, nós trazemos informações pontuais que vão servir como guias prospectivos para o setor mineral. Eu gosto de apresentar, não sei se todos já conhecem esse índice de conhecimento geocientífico. Isso aqui é para a gente olhar para o nosso país e pensar quais são os desafios, Alberto. Onde é que está o conhecimento? Onde a gente precisa avançar? Onde estão os gaps? As cores mais quentes, em vermelho, mostram as áreas que a gente tem o maior conhecimento geocientífico. E para construir esse gráfico, meus amigos do Serviço Geológico, eles colocaram geologia, geofísica, geoquímica, os nossos projetos de levantamentos de recursos minerais, todo o conhecimento que a gente acumulou ao longo dos últimos 50, 60 anos. Então é nítido que a faixa atlântica do Brasil possui as áreas mais conhecidas. Não significa que a gente não tem que avançar, mas em termos de conhecimento geológico é onde a gente tem o melhor conhecimento geológico. Enquanto o interior do país a gente precisa avançar, a gente precisa interiorizar com mapeamento, com geoquímica, com geofísica. Tá? E para que isso? Para diminuir risco exploratório. Né? A transição energética é uma oportunidade, mas é uma disputa também. Todos os países estão buscando fazer seu dever de casa. E cabe ao Serviço Geológico fazer o dever de casa aqui para tornar o Brasil mais propenso a esses investimentos. E eu só quero finalizar essa primeira rodada, essa minha primeira fala. Nós temos feito um trabalho muito grande para facilitar e democratizar o acesso aos nossos dados. Eu coloquei aqui apenas uma das nossas plataformas, onde, se você acessar esse QR Code, você vai ter um acesso muito fácil, muito tempestivo aos nossos dados. Né? Não necessariamente apenas para geólogo. Qualquer pessoa que queira entender o que a gente faz, reúne todos os nossos mapas, dados de SIG e outros produtos que a gente criou, tanto para mapeamento como para recursos minerais. Essa primeira fala é essa, Roberto. Muito obrigado. Obrigado a você, Anderson. Lina, por gentileza. Bom dia a todos e a todas. Eu estou aqui entre titãs, viu? Mas me considero chão de fábrica. Sou advogada, especializada em direito minerário, com 26 anos de experiência na área. Também sou presidente da Comissão de Direito Minerário lá do estado de Tocantins, reconduzida pela terceira vez. Fui presidente da Companhia de Mineração do estado de Tocantins, da Mineratins, e estou assumindo a Agência Estadual de Mineração, que é única no Brasil. Nenhum outro estado possui uma agência de mineração. E tenho a função, a responsabilidade, e tem me trazido muito cabelo branco, de desenvolver a mineração no estado do Tocantins com responsabilidade social e ambiental. Parecem assim duas palavrinhas muito simples. Responsabilidade ambiental é muito conhecida, é muito divulgada, é muito aceita. Agora, a social é algo que está iniciando. Não existe uma regulação, uma licença formal. Você tem que ter uma licença da comunidade na qual você vai se inserir. Mas se ela não estiver contemplada, se ela não estiver consciente, isso é muito sério. E essa é a função. O Estado não tem 40 anos ainda, tem 30 e poucos anos. Se isso é uma dificuldade, também é uma bênção, porque se a gente tem política pública consistente e real, que possa atender de fato todos os players, todos os envolvidos, certamente a gente pode dar uma condução melhor, de já conduzir para que essa mineração se desenvolva da forma correta, não predatória, que a gente tenha um conhecimento maior, que a gente tenha integração. E o serviço público, como o meu amigo Anderson disse aqui, tem que fazer o seu dever de casa. O que atrai investimento é o conhecimento. A segurança jurídica é evidente que é necessária, mas se não há um conhecimento suficiente, o minerador não vai colocar o seu capital num risco grande. Porque os estados onde a mineração é crescente, é grande, agora a Bahia, eu sou baiana, tenho orgulho disso, ocupou o terceiro lugar porque se dedicou à pesquisa. E nós queremos fazer isso também no Tocantins.
quando assumi a mineração, não existia nada. A empresa de mineração estava há 12 anos já para liquidação. Eu tive que ressuscitá-la. Eu vim aqui beber nesta fonte. Eu fiquei 5 dias na CBPM vendo o que eles estavam fazendo. E a minha pergunta foi, o que é que eu não posso fazer de forma alguma? Ah, isso. Nós erramos nisso, nós não erramos mais. Então, nós bebemos na fonte porque não é demérito e a gente não precisa inventar roda. São experiências que já deram certo, que a gente colocou lá no estado do Tocantins e tem dado certo, com muitas limitações. Até você explicar a gestores, as pessoas que têm decisão da importância da mineração leva um tempo. Mas, graças a Deus, lá nosso governador incutiu de vez com mineração. Ele está enlouquecido para que a coisa ande. Isso é muito bom, porque eu digo que mineração é cachaça. Depois que você bebe, você não para nunca mais, não é? Então, essa é a minha função. E não perco a oportunidade de estar onde tem alguma coisa que me traga conhecimento, melhor aplicação das políticas que nós queremos implantar. Eu estou presente com a equipe, nós temos também a companhia de mineração, que hoje está com o doutor Júlio Edstrom, e eu vim para a agência, mas temos trabalhado de maneira conjunta, temos andado com uma boa comunhão de ideias e esperamos estar também em destaque em breve no Senado Nacional. Obrigado, Lina. Ronaldo, por gentileza. Bom dia a todos. Quero dizer da satisfação de estar aqui em Salvador. Quero cumprimentar meus companheiros de painel. Eu que estou no meio de titãs, viu? Posso falar a verdade. Acompanho o trabalho da CBPM, do Serviço Geológico, e meu papel aqui é falar um pouco da geologia, mas também como o Roberto falou no começo, né, como que o conhecimento da geologia pode atrair investimentos, porque se tem uma palavra que a gente pode traduzir tudo que você falou, Roberto, acho que é previsibilidade. Um empresário, ele quer ter segurança de que o investimento dele vai ter um retorno. Então, quanto mais dados você consegue passar para o investidor, mais segurança ele vai ter e vai conseguir seguir nos passos seguintes. Eu preparei uma pequena apresentação aqui. Primeiro, eu sou diretor da Invest Minas. A Invest Minas é uma agência de atração de investimentos, é a agência mais antiga do Brasil, uma agência do governo do estado, que procura fazer o papel de facilitador desse processo de implantação de projetos, né, de atração de investimentos. Nós fazemos um contato muito estreito entre o empresário e as instituições estaduais, principalmente, mas também municipais e federais, como já foi apresentado aqui pelo Anderson. Um trabalho que a gente entende que o governo não atrapalhar já ajuda muito. Se ele puder ajudar o empresário, aí fica muito mais fácil. Então, esse que é o trabalho que nós lá da Invest Minas fazemos, não só para o setor de mineração, logicamente, todos os setores da economia, onde nós temos especialistas em cada setor da economia para poder falar a língua do empresário, entender a legislação, o tratamento tributário, todo esse trabalho. Também desenvolvemos políticas públicas e para que o Estado enxergue de uma maneira diferente o empresário e facilite o trabalho dele também de implantação de projetos. Eu não posso deixar de comentar, todos aqui já sabem, mas Minas Gerais é um país, né, talvez. É um grande estado, o nome não é à toa, Minas Gerais, né, então nós temos uma riqueza muito grande de minerais no estado, uma área territorial maior 2 vezes maior do que a Itália, do tamanho da França, desafios imensos, mas também oportunidades imensas. É o segundo estado mais populoso do país, e o PIB que superou um trilhão de reais no ano passado, a segunda maior economia, o segundo maior parque industrial do país, grandes desafios, mas também grandes oportunidades para nós. Como o Anderson já adiantou e me facilitou muito a fala, né, nós temos o estado já coberto
100% geofisicamente e geologicamente, numa escala aí de 1 para 100 mil, sendo que no quadrilátero ferrífero a escala é de 1 para 25 mil, né, Onze? Muito trabalho de vocês com a Codenge, né, com o governo do Estado, e é uma coisa que nós precisamos, logicamente que podemos desenvolver uma escala menor, mas para o que nós temos hoje em termos de Brasil, acho que é uma coisa muito, muito importante. Aqui eu trouxe só alguns dados ali da mineração do Estado, mostrando que as empresas normalmente elas buscam Minas Gerais, porque Minas Gerais é, de certa maneira, uma síntese do Brasil. Nós temos um triângulo mineiro muito semelhante com o centro-oeste, o sul de Minas semelhante ao sul do Brasil, o norte de Minas muito semelhante ao nordeste do país. Os empresários costumam dizer que se um produto dá certo em Minas Gerais, pode dar certo em outros estados do Brasil, porque tem essa diversidade, né, até de sotaques, né, e nós temos essa característica lá. Mas a produção, se a gente pensar em questão de região, nós temos no Triângulo Mineiro o nióbio, né, que Minas Gerais é o líder mundial na produção e no desenvolvimento de produtos para o nióbio. No sul de Minas, agora com as terras raras, na região de Caldas, Poços de Caldas e Andradas. No norte de Minas, com o lítio, o silício. Então, nós temos uma infinidade de possibilidades, mas, como eu falei, de desafios também. Com isso, alguns dados aqui de atração de investimentos, que, como eu falei, é um viés maior da Invest Minas, né? Nós, de 2019 até 2025, nós conseguimos atrair cerca de 519 bilhões de reais em investimentos para o Estado de Minas, com a geração de 1 milhão de postos de trabalho oficiais, medidos pelo CAGED, atendendo 294 municípios. Minas Gerais tem o maior número de municípios do país, né? 853. E parece um número pequeno quando você fala em 294 num universo de 853, mas é um desafio muito grande levar a desenvolvimento, atração de investimentos. Principalmente se a gente pensar que 60% dos municípios de Minas Gerais têm até 20 mil habitantes. Falando especificamente na mineração de 2019, né, até 2025, atração de 115 bilhões de investimento e, especificamente nos minerais críticos, 17 bilhões de investimento nos últimos 7 anos. Bom, inicialmente era o que eu queria apresentar, e só um detalhe, eu tenho um QR Code, quem quiser copiar, é para o encarte que nós fizemos de minerais críticos. Eu tenho alguns ali com o pessoal nosso da Invest Minas, mas se alguém quiser também, pode, através desse QR Code, acessar esse material. Obrigado, Roberto. Nós aqui agradecemos, Ronaldo. William, por gentileza. Bom dia a todos e todas. Então, sou o William, né? Sou geólogo, estou gerente de Geologia Básica e Aplicada lá na CBPM. Sou pai de uma menina de 3 anos, então justifica boa parte dos meus cabelos brancos também, apesar de não ter idade. E, de fato, a CBPM é um orgulho muito grande para a gente, a Exposibran está aqui, né? E a gente ter conseguido trazer a esse evento que só rivaliza talvez com o PDAC, né? De tamanho e tudo mais. E a CBPM, assim, todos os meus companheiros aqui já mencionaram o poder que é o conhecimento geológico, né? E a CBPM tem 53 anos, né, de existência, e há 53 anos a gente vem tentando aumentar o nosso conhecimento geológico, muito em parte de parcerias, fazendo parcerias com o próprio Serviço Geológico, né? E a gente entende que a Bahia tem que o nosso presidente até sempre brinca que é abençoada por encantados, por orixás e deuses, porque de fato a gente tem uma diversidade muito boa geológica, né?
e o que é refletido na diversidade de produção que a gente tem, né? A gente tem a única mina de vanádio aqui na Bahia, a gente tem a única mina de urânio na Bahia, né? A Atlantic Nickel, né? Que você foi demitido agora, né? Da Atlantic Nickel. Atlantic Nickel é a única mina de níquel sulfetado em operação e está fazendo um trabalho belíssimo para passar para o underground, né? E são áreas que é uma área que é da CBPM, né? Que foi descoberta pela CBPM. E a gente sabe do todo o potencial. Então, uma vez me perguntaram na segunda-feira se dá para se empolgar com o futuro da mineração aqui na Bahia. E eu digo que eu não posso ter outra posição senão estar empolgado, porque a gente sabe o potencial que ainda tem por vir, né? A gente vem desenvolvendo um trabalho lá no norte do estado, né? Na divisa Bahia-Piauí, que a gente vem chamando de a província metalogenética do norte do estado. E a gente vem descobrindo diversos depósitos relevantes de níquel, a maioria dos elementos da transição energética, né? E aí é engraçado porque, a partir da provocação que o Roberto fez no início, era uma região que tinha pouco conhecimento, até porque não tinham afloramentos, né? Você ia para lá, você tem era uma dificuldade fazer campo, porque você andava e só tinha... Mas a CBPM, desde a década de 80, 70, 80, a gente trabalha naquela região, a gente acreditava, desenvolvemos os levantamentos aéreos geofísicos, em parte em parceria com a CPRM, e víamos anomalias, e não, a gente tem que testar essas coisas, então tem que avançar o conhecimento. Então, fizemos todo o trabalho de geologia regional por lá, fizemos mapeamento lá, e agora a gente está começando a colher, né? Descobrimos diversos depósitos relevantes, e num momento crucial, que é o que o mundo precisa, né? Que é a gente precisamos encontrar novas minas, novas oportunidades, e a gente acredita que ali é uma boa fronteira para se começar. Existem outras províncias também que a gente vem percebendo o valor aqui na Bahia, né? A região ali em Jequié, entre Poções e Jequié, a gente está encontrando uma província com resultado muito empolgantes para terras raras também. E tem diversas empresas, principalmente australianas, mas a CBPM também colocou o pé lá. A gente está encontrando bons resultados. Então a gente tem, e é isso, era uma província que não se olhava para isso, né? Então a CBPM há uns 3, um pouco logo depois da pandemia, a gente instituiu lá na empresa um projeto chamado Minerais Portadores do Futuro, que o foco era, a gente percebia essa necessidade vindoura, né, futura, que queria de minerais para a transição. Então, intensificamos o retrabalhamento dos nossos dados, né? E aí conseguimos desenvolver depósitos de grafita na região de Pirá, próximo aqui a Salvador, e encontramos essas áreas de terras raras ali em Jequié, né? E é isso, a gente está tentando desenvolver isso, e acho que mais para frente a gente pode detalhar mais os nossos trabalhos. Obrigado, William. Agora a gente vai para a parte... O jogo começa agora, companheiros, né? Agora foi o esquenta, e agora vai valer 3 pontos, né? Porque é a sessão de perguntas, e novamente, cada um de vocês tem 5 minutos, tá? Só para sempre lembrar esse... Não, eu sei que é pouco, mas regras da casa, mas vamos lá. Eu vou fazer essa sequência de perguntas, começando com o Serviço Geológico, depois eu vou para a Meto, depois eu vou para a CBPM e depois eu vou para a Invest Minas, ok? E eu vou começar aqui com o Anderson. Anderson, os projetos conduzidos pelo Serviço Geológico do Brasil, né, eles têm, historicamente, né, revelado oportunidades sobre o potencial mineral do país. Atualmente, e aí é que vem a pergunta, né, quais projetos se destacam como os mais promissores do ponto de vista de potencial para gerar respostas rápidas e concretas à atração de investimentos no setor mineral? Óbvio que, como nós estamos na era da transição energética, em especial no contexto de minerais críticos,
Obrigado, Roberto. Perfeito. Eu vou começar falando dessa questão histórica. Eu acho que é importante as pessoas saberem. Tem muitos depósitos que hoje estão sendo lavrados, eles foram originalmente encontrados aquela primeira anomalia, aquele primeiro reconhecimento pelo Serviço Geológico. William, eu trabalhei no nosso último projeto de urânio, que a gente retomou depois de muitos anos, lá em Lagoa Real. E quando eu estava fazendo meu dever de casa, pesquisando, eu tive uma grata surpresa de saber que a anomalia 01, lá de Lagoa Real, foi descoberta pela Nucleobras em parceria com o Serviço Geológico. Era uma informação que eu não sabia. E isso se repete para um rol de depósitos no Brasil. Então, assim, a gente tem atuado e tem dado resposta há muito tempo, né? Mas os desafios mudaram, a gente tem que avançar e a gente tem uma carteira de projetos muito grande, focada em dar respostas rápidas. Então, eu vou ressaltar aqui aquilo que a gente entendeu. O mapeamento geológico, ele leva tempo, ele é sistemático, ele precisa de bota no chão, ele precisa de martelo na rocha e as oportunidades, o cavalo selado, ele pode passar. Então, o Serviço Geológico montou uma série de projetos para tentar dar a resposta, Roberto, mais rápida possível. E eu vou destacar alguns aqui. E o primeiro que eu vou destacar é a aerogeofísica. Com a aerogeofísica, a gente tem uma condição de cobrir uma área com um dado extremamente importante. Eu tenho certeza que a CBPM, lá na província norte do estado, fez um levantamentozinho eletromagnético muito bom, que gerou várias anomalias. Então, se a gente conseguir voar todas as províncias brasileiras, as principais províncias, as áreas promissoras, com metodologias como eletromagnético, isso vai mudar o jogo, isso vai gerar uma série de anomalias. Então, a gente tem trabalhado muito para viabilizar esses levantamentos, contar com a parceria dos estados é extremamente importante, porque vai ser um diferencial. A gente retomou também, lá em Minas Gerais, com contratação de empresa, a coleta de dados geoquímicos. Então, nos últimos 2 anos, a gente fez mais de 30 folhas ali no Vale do Lítio, no Vale do Jequitinhonha. Isso também dá uma resposta. Quem é geólogo aqui sabe o poder da geoquímica, encontrar anomalias, limitar áreas, gerar alvos. E a gente está planejando. Nos últimos 2 anos, a gente criou o planejamento decenal e mapeamento geológico e o planejamento o Plangel mapeamento geológico e o Plangel recursos minerais. São ferramentas onde a gente prevê os próximos 10 anos, conta com a participação da sociedade, pergunta qual é o anseio da sociedade, quais são as áreas prioritárias que devem ser mapeadas, onde os nossos projetos temáticos, que é uma outra área que o Serviço Geológico faz, fazemos o mapeamento geológico, mas nas províncias. Vou dar o exemplo, nós temos um projeto urânio. O projeto Urânio Brasil está rodando áreas promissoras de urânio, já conhecidas como Lagoa Real, para tentar entender, outras como Rio Cristalino no Pará, ou no Goiás, no sul do Tocantins, buscando gerar informações que vão alavancar esse setor no momento oportuno, porque a gente também tem que trabalhar com antecipação, né? E eu vou citar de novo, voltando para o passado, Roberto, depois de ter passado por mapeamento geológico, geofísica, geoquímica, foi esse tipo de ação que a gente tomou lá no passado que permitiu, por exemplo, quando deu o boom do Vale do Lítio, né, se você olhar os requerimentos, eu tenho um colega aqui que faz um trabalho fantástico, que ele faz uma animação, infelizmente não coloquei aqui, mas que mostra como é que está a série de requerimentos para lítio, por exemplo, lá em Minas Gerais. E depois que a gente publicou, em 2016, o informe de recursos minerais do Vale do Jequitinhonha, com informações preciosíssimas, guias prospectivos, né, a geologia, o boom, né, o timing foi perfeito, porque a gente publicou em 2016, o boom do setor veio logo na sequência, então o Serviço Geológico já estava lá, já tinha feito seu dever de casa, já tinha feito seu trabalho, e quando o setor mineral chegou, ele não estava carente, ele já tinha um norte. Então, a gente trabalha muito nisso, pensar o futuro, antecipar as demandas e projetos estruturantes. Uma outra coisa que eu gostaria de falar de mapeamento geológico, de dados básicos, é que a gente vive a era da informação, a era da tecnologia, da inteligência artificial. Está todo mundo usando o ChatGPT em algum momento da sua vida. O ChatGPT precisa, ou qualquer dessas OpenAI, DeepSeek, qualquer um, eles precisam de dados, eles trabalham com dados, né? Inteligência artificial não gera dado. Inteligência artificial trabalha com dado e a partir do dado busca uma resposta. Então, os dados básicos de geologia vão ser um grande diferencial no futuro. O país, o estado que tiver a maior quantidade de dados, ele vai ter os melhores modelos.
a inteligência artificial vai atuar muito forte nisso, né? Claro que com a nossa supervisão, com o trabalho do geólogo, mas os dados primários serão o grande diferencial das próximas décadas. E a gente trabalha muito forte na aquisição desses dados. Obrigado, Anderson. Lina, eu vou basicamente, por uma questão de se guardando as devidas proporções, mas havendo uma similaridade entre Serviço Geológico e a AMETO, há similaridades, um é na esfera estadual, outro na esfera federal. Eu vou basicamente repetir a questão, ou seja, quais projetos com o envolvimento da AMETO que se destacam como os mais promissores para gerar respostas rápidas e concretas à atração de investimentos no setor mineral do estado do Tocantins. Bem, de novo, com ênfase em minerais críticos. Bem, essa é uma boa pergunta. O estado do Tocantins não tinha nada. Quando o Serviço Geológico do Brasil fez o primeiro mapa, 3 anos atrás, de 1 para 500 mil, nós dobramos o número de requerimentos. Embora não seja o ideal, mas foi um indicativo de que nós existimos. E eu me perguntava, nós somos vizinhos do Pará, da Bahia, do Mato Grosso, de Goiás. Será que a natureza foi tão ingrata que saltou o Tocantins e toda essa riqueza mineral foi para um estado? Não, faltava conhecimento. E nós começamos, assim, tem 2 anos que o estado retomou a companhia de mineração. A agência existia desde 2019, existe desde 2019, mas com algumas funções que estão um pouco deslocadas, e aqui eu tive uma luz hoje para que a gente insira uma função realmente boa, que seria a questão da geologia, seria um serviço geológico brasileiro estadual. Isso é bem interessante. Mas nós temos uma vocação muito grande para a questão do calcário. Nós somos o 4º produtor de calcário do Brasil. Temos muito calcário, dolomítico, calcítico, mas não tínhamos um estudo. Então, nós criamos, junto com o Serviço Geológico do Brasil e a Universidade do Tocantins, um estudo das rochas carbonáticas. Nós vamos descobrir para que calcário serve, além da questão da calagem, porque ele é muito pouco utilizado para... tem 90 utilidades, vocês são geólogos, sabem mais que eu. Pode virar pasta de dente, pode dar consistência a papel higiênico, ajuda no refino do açúcar, ele pode virar tinta, mas se nós não temos esse estudo, não há uma atração da industrialização para o nosso calcário. Vai ficar só sendo vendido bem baratinho, bem mais barato que os outros estados, porque não há um conhecimento. E isso o estado teve a providência de fazer isso através da sua companhia de mineração. Nós temos também despontado na área do ouro. O ouro, nós somos o 7º hoje. Temos empresas como a Aura Minerals, estamos recebendo a Rockshield na região de Monte do Carmo e tantas outras empresas. Então, o sudeste do Tocantins está tomado. Temos uma vocação magnífica que foi descoberta também pelo Serviço Geológico do Brasil, o mapa de agrominerais, e nós demos um impulso nisso, trazendo arranjos produtivos locais do CNPq para o estado. Então, a região do Monte Santo, do Tocantins, é uma região que o NPK vem pronto e sem contaminantes. Nós temos uma soma de bases lá, do que foi pesquisado, que vai de 21 a 27. O mapa, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, se você tem uma soma de bases de 9 com 1% de potássio, já autoriza fazer o remineralizador, moer isso para virar insumo. Nós temos um índice bem alto lá, em várias regiões. Então, nós estamos descobrindo ainda, não é fácil. O recurso é pequeno, as demandas são grandes, nós sofremos algumas instabilidades, ainda continuamos no estado, mas isso não tem atrapalhado
porque uma das nossas missões é transformar os órgãos de mineração do Estado, a AMETO e a Companhia de Mineração, em um órgão de Estado, não de governo. Seria, mais uma vez, o exemplo da nossa gloriosa CBPM. Entre a direita, entre a esquerda, entre a centro, entre quem entrar, ninguém mexe na CBPM. É isso que nós queremos, que nós estejamos imunes à variação do humor político, no nosso estudo, no nosso desempenho. É andar na corda bamba, você tem que se equilibrar muito, assim. Mas a gente vem conseguindo fazer isso. Por outro lado, o Estado de Tocantins criou um programa de desenvolvimento para até 2045. Então, todos os órgãos estão trabalhando com a questão da transversalidade para saber quais as vocações do Estado, já que logística nós temos uma posição muito boa, estamos no centro do Brasil, cortados pela rodovia Norte-Sul, com várias ferrovias, e agora a questão do Pedral do Lourenço, que impedia que nós tivéssemos também a questão fluvial. Só 6 meses funciona, passou não. Com isso, nós vamos estar ligados à bacia, ao Amazonas. Ou seja, um bem que demorava da Zona Franca de Manaus 30, 40 dias, vai ser feito em 2 dias com isso. Como temos essa vocação logística, a gente quer aproveitar e fazer um trabalho integrado. Uma outra grande preocupação nossa é que nós não queremos vender commodity, só ser um vendedor de commodity. Tudo que se puder fazer para industrializar, para que o nosso produto já saia mais valorizado, a gente está fazendo, junto com a Secretaria de Indústria e Comércio, junto com o Sindicato das Empresas de Mineração do Estado, através da FIET, Sindimeto. Nós estamos fazendo um trabalho assim, muito em que o Estado fomenta, dá os caminhos e apoia, mas quem põe a mão na massa é o empresário. Então, essa é a nossa vocação, isso é o que nós queremos fazer e descobrir muito mais coisas. Eu sei que o Tocantins tem manganês, a gente só sabe que lá não tem bauxita, não é? Então, a gente tem essa certeza que lá não tem bauxita. Mas os outros minerais, com certeza, nós temos. E o próximo eu digo depois, não vou falar demais. Obrigado, Lina. William, a Bahia, né? Como sempre, a Bahia. A Bahia, na minha concepção, e historicamente, ela sempre tem mostrado um nível de conhecimento geológico muito alto, né? Comparativamente a outros estados, inclusive tendo até o seu mapa metalogenético. Então, não é à toa que, em função do conhecimento geológico, a Bahia ela assume, com outros estados, claro, mais papel de relevância no setor mineral. Então, nesse sentido, a Bahia ela é estrategicamente importante para diversos minerais da transição energética. Como que os trabalhos regionais da CBPM estão sendo direcionados hoje para identificar e promover o potencial, que já é grande, do Estado nesses minerais, né? Aí incluem níquel, o cobre, cobalto, terras raras, que fazem parte aí da era da transição energética. A CBPM, a Bahia, né? A Bahia é linda, já diria Caetano, né? Que de fato a gente tem esse privilégio mesmo. E não é só um privilégio, é muito suor também, principalmente da CBPM, porque a gente sabe que tem essas diversas oportunidades a serem assim, desvendadas, né? Então, como eu falei, a gente teve há uns 4, 5 anos atrás, a gente começou a pensar nesse projeto Minerais Portadores do Futuro, né? E conseguimos desvendar várias frentes de trabalhos. Uma delas essa região de Jequié, né, como um potencial para terras raras ainda sendo avaliado. E agora a gente está lá fazendo esse trabalho de base, né? A CPRM já fez, o SGB, né?
A gente tem que se reeducar a falar SGB. O SGB fez um trabalho grande já de conhecimento naquela região, né, de mapeamento das folhas, e também fez um trabalho de reconhecimento geral ali naquela região. E agora a gente está tentando avançar mais, né, para entender como é que são essas anomalias associadas a terras raras. Aí, e também a gente descobriu ali próximo a Ipirá um depósito relevante de grafita, que, enfim, tem um potencial também que, além para abrir uma nova fronteira, né? Porque historicamente os depósitos de grafita sempre ficaram ali naquela região entre Minas e Bahia, né? Aquela província. Então a gente está achando esse depósito ali próximo a Ipirá, que fica pertinho aqui de Salvador. Então facilita bastante em questão de logística. E a gente tem trabalhado também em duas grandes províncias, né? Como eu mencionei, aquela lá no norte do estado, né? A gente acha que tem mais coisa a ser descoberta, não só níquel, cobre, cobalto, né? Depósitos sulfetados que o Luiz Fernando vem trabalhando há bastante tempo lá, né? Descobrindo projetos importantes, como o projeto Mangueiros, que está na mão da empresa chamada Bahia Níquel, como agora o prospecto Lagoa Grande, que tem muita similaridade com o Caboclos Mangueiros. E a gente também está apostando bastante ali na bacia de Irecê, né? Que, para além da potencialidade de fosfato, né, dela, com a Galvani começando a explorar aquela região, a gente vem achando várias anomalias interessantes e depósitos relevantes de polimetálico, né, chumbo, zinco, prata, próximo ali na região de Lapão. E também estamos encontrando outros depósitos semelhantes ali na região de Iraquara, Barro Alto. Para quem é da Bahia sabe o que eu estou falando, né? Onde é que é, né? Aqui não é. Mas a bacia de Irecê é bem no coração do estado, né? Ela tem uma relevância muito grande geologicamente, e a gente acha que ela tem mais a integrar, né? A entregar. E, para além disso, a gente, como o Anderson falou, do que move o mundo agora são os dados, né? E a gente tem 53 anos de existência e tem muito dado, né? Então a gente está nesse processo de organização da casa, né? Estamos alinhando o nosso banco de dados a ideia é que esses dados mais regionais, né, a gente publique e disponibilize para todos, né? Então parte do levantamento geológico, o aerogeofísico, que foi feito, parte na Bahia, parte foi feito em conjunto com a CPRM, mas algumas áreas foram voadas à época somente com a CBPM. Então esses dados já estão abertos, né? Foi uma iniciativa do nosso presidente e do nosso diretor técnico, Emanuel Barreto, que esses dados eram acessíveis, mas agora a gente está disponibilizando os dados brutos, né? Então ele pode ser tratado, pode ser remodelado, pode ser usar todos os pós de pirim-pim-pim que os geofísicos têm, né, nas mangas, para tentar olhar com outros olhos o dado, né? E, para além disso, a gente está um trabalho de integração desses dados históricos muito grande, principalmente tem um trabalho bonito que a nossa geóloga Michele está fazendo, que a gente já recuperou mais de 8.000 lâminas petrográficas, né, que a gente está organizando e vai disponibilizar. A gente vem recuperando os nossos dados geoquímicos também, em escala regional, e a ideia é disponibilizar isso também. E também a gente finalizou agora a primeira fase da litoteca digital, né, que a gente fotografou e vai disponibilizar. Já está disponível lá no nosso stand, vocês podem dar uma olhada. Todos os nossos testemunhos, né? Toda a nossa litoteca ela já está fotografada, e o futuro é a gente agregar mais informação ali, né? Porque a gente sabe que o futuro os dados são o novo ouro, né? E a gente quer, quanto mais gente olhando, mexendo, né? Porque para além das nossas áreas, a gente quer trazer o desenvolvimento socioeconômico do estado através da mineração. Então, se não com a gente, então que a gente quer ser essa porta de entrada, né? As pessoas procurem, vejam e procurem a CBPM para que entenda que a CBPM está aqui para ajudar a desenvolver, né? Então a gente tem essas frentes de trabalho, os principais
atividades até agora que a gente vem desenvolvendo é nesse sentido. Obrigado, William. Ronaldo, na sua apresentação você deixou muito claro que Minas Gerais está com 100% de mapeamento geológico na escala de 1 para 100 mil, né? Além de contar com uma cobertura de levantamentos aerogeofísicos. Ronaldo, e aí? Tá bom assim? Ou, na realidade, há a ambição, a intenção de avançar mais, melhorando esse conjunto de dados no momento? Como é que é a sua visão em relação a isso? Bom, com certeza é relevante, né, esse mapeamento, esse grau de cobertura, mas entendo que nós podemos melhorar muito. Mas eu acho que nesse momento o nosso objetivo nós temos que nos preocupar com outras frentes agora, eu acho, porque nós pegamos um estado bem complicado economicamente, né? É pública a dívida que Minas Gerais tem e a falta de investimento em infraestrutura, logística. Então, eu acho que o principal foco desse momento é desenvolver a infraestrutura, a questão da energia, que muitas empresas reclamam muito da falta de conexão, da falta de energia, usando equipamentos a diesel para gerar energia, né, sem energia para poder produzir. Nós temos que nos preocupar com a questão das rodovias, que ficaram muito abandonadas e agora está sendo feito um trabalho para a melhoria das rodovias, para concessão. Minas Gerais tem o maior plano de concessão de rodovias da história, agora em andamento nesse momento. Não só na região metropolitana, mas em diversas regiões do estado. A questão da saúde, a questão da educação. Eu acho que o momento agora é preocupar com outras frentes. Nós temos que preocupar também com a própria logística, do escoamento da produção. Também é um ponto muito importante para as empresas. A questão de aeroportos, nós estamos trabalhando agora para colocar o aeroporto de Araçuaí, lá no Vale do Jequitinhonha, pronto para receber voos regulares das empresas aéreas. Fizemos um trabalho para facilitar a implantação de voos nas regiões, porque são voos que normalmente não dão lucro, né, para as empresas. Então, nós fizemos um trabalho lá junto à Secretaria de Fazenda para reduzir o ICMS do querosene de aviação, para poder disseminar mais os voos. A questão do saneamento básico, que é um ponto de atenção para nós também, é o gás, né? Muitas empresas, para desenvolver os seus produtos, principalmente nos passos seguintes da cadeia, precisam do gás. A mão de obra, formação de mão de obra, que também é um gargalo no Brasil inteiro. Nós temos um programa que se chama Trilhas de Futuro, onde as próprias empresas sinalizam para nós quais são os cargos técnicos que elas precisam preencher e o Estado compra a vaga nas instituições públicas ou privadas para qualificar essas pessoas no nível técnico para as empresas. Então, não estão sendo formadas pessoas para ir para o mercado simplesmente, são pessoas indo para o mercado para as lacunas que hoje existem na educação técnica. Ou seja, nós precisamos de um crescimento ordenado. E aí o Emerson falou da questão do Vale do Lítio, né? Na verdade, o Vale do Jequitinhonha, existe um programa de governo chamado Vale do Lítio, onde várias secretarias do governo estão envolvidas, né, sob o comando do governador Romeu Zema, para poder fazer um crescimento ordenado da região. O lítio está lá com a mudança da legislação e a possibilidade da exportação do lítio, isso fez com que mudasse totalmente a característica da região, né? A CBL já fazia a extração e o processamento lá, mas agora várias outras estão em processo de implantação, de pesquisa. Mas nós não podemos deixar que o Vale do Jequitinhonha tenha um crescimento desordenado. Então, estão envolvidas as secretarias de Educação, de Saúde, de Desenvolvimento Social, todas as instituições que precisam trabalhar juntas para fazer com que exista um crescimento ordenado na região. Além disso, com essa questão
tributária, né, da guerra tributária, da guerra fiscal, que tem um horizonte para simplificar, pelo menos, né, isso vai fazer com que outros atributos sejam mais relevantes para a atração de investimentos. E o fato de que Minas Gerais tem uma grande área que faz parte da Sudene, né, a Sudene é um benefício fantástico para as empresas, que toda a região do Nordeste tem, mas Espírito Santo e Minas Gerais, algumas cidades também são contempladas. Minas Gerais são 249 municípios que fazem parte da Sudene, e esse benefício não vai acabar com a mudança da legislação tributária. Isso também é um grande atrativo, porque as empresas podem ter acesso a financiamento com juros muito melhores, muito mais competitivos. Tem a questão da redução do imposto de renda, o reinvestimento do valor que fica do imposto. Então, nós temos que nos preocupar agora em nos preparar para desenvolver cada vez mais o Estado. Tem um programa muito interessante da Fundação de Pesquisa do Estado, da FAPEMIG, um programa que chama Compete Minas, voltado à inovação. Então, você tem um recurso lá, fundo perdido, focado em projetos de inovação. Então, é um conjunto de ações e a gente vai acompanhando também o que acontece aqui na Bahia, que é um estado de referência para nós também, no setor de mineração, como foi falado aqui. Não é possível que ia pular o Tocantins. Então, acho que no Brasil inteiro tem possibilidade de ter recursos minerais, né, fantásticos, e nós temos que nos ajudar e aprender uns com os outros para poder desenvolver, dar mais qualidade de vida para a população, né? Obrigado, Ronaldo. Se vocês me permitirem, eu vou quebrar um pouco o protocolo aqui. Só para variar um pouco aqui a dinâmica, porque o reloginho tá correndo rápido pra caramba, e se nós mantermos aqui as questões nesse ritmo, certamente nós vamos gastar todo esse tempo. Então eu queria quebrar um pouco o protocolo, porque eu tenho... bom, vamos fazer o seguinte: você tem uma provocação para o Ronaldo. Então, você faz uma provocação para o Ronaldo, e aí eu vou fazer uma provocação para você vinda do público. Vou Okay? pegar leve com ele. Ronaldo, eu concordo muito com o que você falou. Eu acho que investimento em infraestrutura, logística, saúde é extremamente relevante. E Minas Gerais fez o dever de casa dela. Mapeou tudo na escala 1 para 100 mil com a gente, com parcerias, fez aerogeofísica, mas tem uma coisa que está acontecendo no setor mineral que é muito importante. Eu vou olhar até para o meu professor César ali da UNB, que os depósitos fáceis, né, professor, eles já foram encontrados. Aquilo que ninguém vai bater no Brasil e achar uma Carajás porque desceu numa clareira. Então, se a gente não ir e não investir e não buscar outros métodos para conseguir encontrar aqueles depósitos que não são fáceis, essa liderança, esse protagonismo, ele pode ser perdido no médio e no longo prazo. Então, é essa provocação. E eu acho que eu estou falando muito da geofísica, mas ela é importantíssima para isso. E manutenção de liderança passa também por se manter na vanguarda. Bom, então eu vou fazer aqui a provocação para o Anderson, vindo para o... Opa, perdi a questão aqui. Bom, fale sobre a Renca, em relação... Como é que está o status da pesquisa mineral, ou do avanço no conhecimento, e obviamente sempre com implicações econômicas da Renca? Essa é uma pergunta vinda do público. Tá. É uma pergunta capciosa, né? A Renca lá no estado do Amapá, em partes do Pará, tem reservas indígenas ali. Mas a missão do Serviço Geológico não é exploração mineral, não é produção. O Serviço Geológico ele pode e deve trabalhar em todo o território nacional, gerando informações que também garantem soberania. A gente precisa conhecer todo o nosso território. O que a gente vai fazer com essa informação é uma decisão de Estado. Se no futuro vai se produzir ou não, essa é uma decisão de Estado, passa para o Congresso. Mas a gente atuou já na Renca. Roberto conhece muito bem a minha colega Lúcia Travassos, que tocou alguns projetos ali na Renca, com potencial não só para cobre, mas tem Greenstone Belts ali, William, e tem potencial para ouro, tem potencial para uma série de outras coisas. A gente tem algum trabalho que foi feito ali nos anos 2000. Atualmente não estamos trabalhando na Renca, mas é para deixar muito claro. O Serviço Geológico ele tem sim que levantar informações do território nacional. A decisão
transformar isso em alguma coisa, é uma decisão de Estado, entendendo cada característica individual daquela região, questões ambientais, questões sociais, questões indígenas, que é uma decisão de Estado. E também é uma decisão de Estado conhecer o seu país. Tá? Obrigado, Anderson. Como você já teve a sua cota aqui, Anderson, eu vou mudar de novo a ordem para que a distribuição das perguntas seja um pouco mais democrática em termos de tempo, e vou para a Lina. Você está muito quietinha aí, Lina? Né? A Ameto, ela está diretamente envolvida no Plano Tocantins 2045. E você poderia nos dizer, dentro do nosso tempo, por favor, qual o estado da arte desse plano e como a expansão do conhecimento geológico do estado do Tocantins está inserido nesse plano? É uma boa pergunta. Nós temos no Tocantins, o estado tem 139 municípios. Eu acho que 1/6 de Minas Gerais, não, 1/8, né, de Minas Gerais, quase. E desses 139 municípios, 54 têm atividades minerárias já acontecendo. Foi criado lá uma entidade com esses municípios e se congregaram para que faça a coisa acontecer em escala. Os dois órgãos de mineração do Estado, a Ameto e a companhia, têm visitado, têm ido atrás, têm feito o seu dever de casa em relação a isso. A Ameto, como foi dito, é uma agência que foi criada com função de regulação, que na verdade é meio dúbio isso aí, porque não tem como regular muito, a não ser uma questão ambiental para a mineração. E isso nós fizemos. Nós tínhamos dificuldade, quando eu entrei na companhia, eu levantei os números. E nesses números, só para a questão de agregados da construção civil, tinha 608 requerimentos. 123 produzindo, e o restante, eu digo, onde andam? Fui olhar, tinha 98 na agência que libera, no Naturatins, que libera a licença ambiental. Aí eu fui olhar isso, mas por que isso não está funcionando? É uma coisa tão simples, porque concorria com a abertura de poço artesiano, com desmatamento, com tudo. Então, a agência e a companhia procuraram o órgão ambiental e pediram que, dos avaliadores de concessão de licença ambiental, que se extraísse um grupo só para apreciar as licenças da mineração. Isso foi muito importante, porque eram 12 equipes, saía decisão tão díspare entre uma e outra. Enquanto isso, o minerador ficava lá esperando, parado. Hoje é um grupo que olha, se não dá, não dá, se é possível, já libera. Então, nós reduzimos muito a espera para a concessão de licenças ambientais. Outra coisa que a Ameto fez, o companheiro Ronaldo aqui, ele falou uma coisa interessante, a falta de mão de obra. As empresas estão criando cursos para gerar sua própria mão de obra. Então, a Ameto foi atrás e conseguiu, pelo IFTO, um curso de técnico de mineração. Então, nós já temos isso. Já tivemos no Estado um curso de engenharia de minas, que já não existe, mas estamos buscando, de forma institucional, melhorar a mão de obra, porque há espaço para isso. Na minha área de advocacia, ninguém sabia. Quando eu sugeri ao presidente da OAB que criasse a Comissão Especial de Direito Minerário, ele disse: isso existe. O meu amigo Gedeon Pitaluga disse que existe, sim, e aí vai se tornar muito forte. E conseguimos viabilizar um curso de especialização em Direito e Gestão Minerária de 2 anos e meio, que foi excelente. Nós qualificamos 34 colegas para que atuem na área. Não dá para você advogar na área de mineração com o Código Civil na mão. Não funciona. Então, nós temos feito esses trabalhos assim que parecem meio periféricos, mas que são essenciais. E temos recebido muito apoio
das outras secretarias, da SEAGRO, da Secretaria de Indústria e Comércio. Nós temos feito um trabalho razoável, né? E vou aproveitar agora a deixa que conseguimos com o nosso amigo Francisco Valdir, que é o diretor de Geologia e Recursos Minerais, o Anderson e o outro colega, Marcelo, que a retomada dos voos do estudo aeromagnético lá da Geofísica começasse pelo Tocantins. Vamos ter 20 mil quilômetros, não é tanto quanto nós queríamos, mas é muito importante. Já estão voando, eu penso que mais 15 dias a gente já finaliza. E essa é a primeira fase. E o Estado vai participar com um aporte de recurso que já está destinado para ajudar a ter um melhor conhecimento junto com o Serviço Geológico do Brasil. É isso, na medida do possível, a gente está assim, se amparando, os recursos são muito poucos, o Estado é pequeno, é um Estado que tem 1.511.000 habitantes. É grande, mas tem uma população pequena, o custo de energia é altíssimo, porque a população é pequena, e as linhas de transmissão. Então, a gente tem um monte de probleminhas que a gente tem tentado resolver da melhor forma possível, com apoio, com humildade, e estamos conseguindo. Obrigado, Lina. Vou inverter aqui, vou voltar com o Ronaldo, e depois eu vou para o William. Ronaldo, informações geológicas, geofísicas básicas são essenciais para a atração de investimentos para a primeira fase, né, do ciclo na pesquisa mineral, né? Contudo, como avançar deste ponto em direção à transformação mineral, ou seja, indo em direção ao downstream da cadeia de valor dos, por exemplo, minerais críticos que estão na moda. É interessante ver a Lina falar, né? E aí a gente vai se reconhecendo em cada fala, né? Então, assim, os desafios são muito semelhantes, viu, Lina? Pode ficar tranquilo, porque... E quanto à provocação do Anderson, eu acho que... E aí, já pegando até a pergunta do Roberto, nós temos um gap muito grande ali no early stage, né, dos processos. Acho que é uma coisa que nós temos que pensar como Brasil, porque afeta a todos os tipos de minerais e a todos os estados. E esse é o desafio, a Lina falou também dessa questão do processamento, né, porque extrair, o mineral está lá para ser extraído. O mineral pode ser extraído e exportado. Agora, como fazer para segurar processar esse mineral dentro do estado, são custos altíssimos de investimento por parte das empresas, tem uma concorrência muito grande de outros países, né? O cenário geopolítico deu uma balançada nisso, mas a China ainda é um grande player nessa questão toda. E eu acho que o maior desafio é esse, é fazer com que a gente consiga ter o processamento local e algum passo da cadeia local, né? Nós temos lá em Minas Gerais, tem os fornecedores, tem a Iveco, tem XMG, tem o upstream, né, que muito bem desenvolvido também com as empresas da CBL, a Uzi Minas, a Gerdau, a Meteórica, a Viridies nas terras raras, né, a Sigma, a AMG. Então, também está bem desenvolvida essa cadeia. Agora, o downstream, que eu acho que é o grande gargalo, não só para Minas Gerais, mas para a Bahia, para todos os outros estados que têm a mineração. Nós temos alguns projetos interessantes sendo desenvolvidos. Nós temos uma empresa que está no campo das vertentes, próximo de São João del Rei, que se chama Boston Metal, que pega o resíduo de mineração e produz ligas especiais. Temos um outro projeto muito interessante no Vale do Aço, da uma empresa que chama Harsco, onde eles pegam resíduos de siderurgia e produzem um silício, um agrosilício, um asfalto. Agora vão produzir um asfalto através do resíduo de mineração.
Então, assim, são projetos, só que são projetos muito tímidos ainda, no meu entendimento. A AMG, que tem um projeto de fabricação de hidróxido no estado, a CBL, que já produz, né, talvez a de lítio é a mais antiga no estado hoje, né? Agora, depende muito de políticas públicas, como o Roberto falou no começo, de incentivo, depende de financiamento pesado, porque eu acho que o dinheiro até não é o grande problema. Eu acho que o maior problema é a gente ter projetos maduros e confiáveis para o empresário ter a confiança de colocar o dinheiro dele. Então, eu enxergo que o próximo passo dessa cadeia, nós estamos falando dos minerais críticos, né? E o William falou dos portadores de futuro. Esses minerais vão fazer toda a diferença no aspecto geopolítico mundial. Então, quanto mais nós conseguirmos, talvez até nos unir e trabalhar para trazer mais empresas que façam processamento dentro do Brasil, para que valha a pena mesmo, eu acho que nós temos que tentar contar com o governo federal para poder também trabalhar junto. É a única maneira de agregar valor, de conseguir multiplicar várias vezes o valor do mineral que nós temos aqui em abundância, nós já vimos aqui. Então, eu acho que é o maior desafio nosso hoje. Obrigado, Ronaldo. Eu vou agora para o William. CBPM agora é Companhia Baiana de Produção Mineral, né, com a nova legislação. Muito bem. Então, com essa nova capacidade, né, de atuar na produção, criar subsidiárias e acessar mercado de capitais, como é que vai ser isso? Quando eu digo acessar mercado de capitais, é via parcerias público-privadas, né, os PPPs. E aí, William, como é que é essa nova realidade? A realidade agora é igual ao colega da CPRM aqui, porque a gente não pode mais chamar essa Companhia Baiana de Pesquisa Mineral. Tem que se acostumar com um novo nome agora. Mas pelo menos a sigla é a mesma, não é mais, né? Então fica mais fácil. Mas de fato é uma mudança de paradigma, né? Que a gente não vai parar de fazer a pesquisa, né? Que é importante, a gente vai continuar porque a gente acredita no potencial do Estado. Mas a gente quer avançar justamente nessa etapa que o Ronaldo falou, né? A gente quer se associar com empresas que queiram trazer o seu beneficiamento, verticalizar o processo aqui na Bahia, né? Minimamente no Brasil, mas preferencialmente na Bahia, né? E a gente já começou a ter projetos nesse sentido, né? O melhor exemplo que a gente tem é o projeto da sílica de alta pureza ali na região de Belmonte, no sul do estado, que era uma sílica que era usada para fazer rocha artificial, né? Que é até meio que um pecado para geólogo você fabricar rocha, sendo que a Bahia é um dos maiores produtores de rocha ornamental, né? Mas, enfim, tinha mercado e era para isso que era usado, só que a gente entendia que era uma sílica de alta qualidade, e aí apareceu esse projeto da empresa canadense chamada Homerun, que o projeto inicial era eles explorarem isso para esse depósito para fabricar vidro de solar, né, para placas solares, só que o projeto inicial era retirar e processar fora do Brasil, né? Então, a mudança da diretoria, né, ela viu essa oportunidade e aí o projeto se inverteu e a gente conseguiu que o projeto traga uma integração maior, né? Então, a fábrica que ia ser fora vai ser não só de vidro solar, mas da própria placa solar, que vai ser feita aqui em Belmonte. Então, a ideia é que seja a primeira fábrica de placa solar fora da China. Então, é uma mudança de paradigma muito grande que a gente vinha, né? Que a gente teve todos os nossos contratos foram assim, né? Nesse clássico de que fornece para a iniciativa privada e ela explora e manda o concentrado para fora. Então a gente a ideia da mudança não é só simplesmente mudar o nome, mas é isso, para trazer mais dinamicidade aos nossos contratos, né? Um outro exemplo que a gente tem é um projeto da
da Brasil Iron, que é um ferro, exploração de um depósito de ferro que tem lá na região de de Piatã e Abaíra, e que era um projeto como, se falar que eram mais de 5 bilhões de investimento, né? Então a CBPM viu essa oportunidade, não é área nossa, né? É uma área da própria Brasil Iron, mas a gente entendeu que a CBPM, como um braço indutor do fomento do desenvolvimento econômico através da mineração, a gente viu o potencial desse projeto, e agora a gente está usando do braço, ser um braço do Estado, né, para auxiliar a iniciativa privada a encontrar os melhores caminhos para diminuir o tempo de espera, né? Seja em licenciamentos ambientais, seja em parcerias com outras secretarias, que a CBPM, sendo um órgão do Estado, tem uma facilidade. Não que a gente vá passar na frente de todo mundo, mas somos o Estado e entendemos qual é os caminhos que a gente tem que tomar. Então, de fato, é uma mudança, e a gente quer ser esse parceiro da iniciativa privada que queira trazer benefícios aqui para o Estado. Não só explorar de maneira simples, mas trazer benefícios, trazer uma verticalização, trazer todo o downstream aqui para a empresa, para a Bahia, né? É isso. Obrigado, William. Nós ainda temos 10 minutos para conversar. Deixa eu fazer um comentário aqui geral, uma visão geral, para que vocês possam criticar, comentar ou refletir a respeito. Então, se a gente pegar a evolução de um projeto mineral, que começa da sua descoberta, indo para a definição de recursos, para reservas, a sua viabilidade econômica, é viável economicamente, se abre a mina, ao comissionamento da mina. E então a produção que vai de um determinado commodity ou commodities, que essa produção então era exportada. Nessa primeira parte, acredito que o Brasil faz bem por meio das suas empresas. Quando eu digo das suas empresas, as empresas que atuam no país, né? Grande parte delas internacionais. Papel do governo nessa primeira parte seria não fazer pesquisa mineral. O governo não faz pesquisa mineral, né? Porém, é dar sustentabilidade jurídica, estabilidade jurídica, para que as empresas possam mais e mais investir na pesquisa mineral à procura de depósitos ou no desenvolvimento de províncias. Além disso, é nessa primeira parte que o conhecimento geológico se torna muito importante em nível regional. Nesse sentido, o governo, de novo, agora via serviço geológico, tem um papel fundamental. E, na minha opinião, está fazendo um trabalho muito bom em relação a gerar conhecimentos que vão ficar disponíveis para as empresas que estão atuando no país. Essa é a primeira parte da cadeia mineral. Agora existe a segunda, que foi abordada pelo Ronaldo, que é o adensamento da cadeia de valor. É o momento, então, que passamos pelo beneficiamento e a transformação mineral. Aí existe algo que é a inovação e tecnologia que entra na equação, né? E é óbvio que, estrategicamente, é muito bom dominar toda a cadeia, como faz a Unióbio, por exemplo. Mas o timing do desenvolvimento da tecnologia não é necessariamente o mesmo timing de você fazer um projeto sair do chão e se tornar produtivo. A parte da tecnologia, ela necessita de investimentos pesados, capacitação de mão de obra e tempo. Isso não se faz de uma hora para outra. Aí que entra, na minha opinião, o governo com projetos estruturantes, projetos que sejam perenes e que possam até sofrer transformações com o tempo. Isso é sempre saudável,
mas que tenham a sua linha mestre sempre conduzidas e não estando à mercê de intempéries dos ciclos eleitorais. Bom, eu coloquei essa situação para o comentário de vocês. Aí eu não vou apontar ninguém. Fiquem à vontade. Eu posso começar abrindo uma leve discordância, no sentido que eu acho que existe espaço sim para o governo fazer pesquisa mineral. A gente tem o serviço geológico que ele faz a primeira avaliação, a primeira ocorrência, o cadastro de ocorrência, né? Mas, assim, olhando para a CBPM, o nosso papel sempre foi diminuir o risco para empresas que queiram trabalhar aqui, né? Então, eu acho que existiu, tanto que houve outras empresas, né? A gente passou muito tempo dizendo que só tinha CBPM, que as outras fechadas, agora temos uma parceira no Tocantins também, né? Mas eu acho que há espaço para o governo avançar um pouco mais. E aí é onde entra o papel da CBPM na Bahia. Porque a gente sabe que conhece o potencial, entende um conhecimento básico, e aí se a gente entrega além de uma ocorrência, um projeto que tem uma viabilidade mínima, isso para o investidor, isso é bastante recompensador. E não é apenas um gasto, porque a história da CBPM mostra que o dinheiro que já foi investido na CBPM durante esses 50 anos já foi pago para além disso, tanto pelo investimento das próprias empresas privadas, quanto todos os empregos diretos e indiretos que a iniciativa, uma mina ou qualquer coisa assim, vem trazer, né? Então, eu acho que ainda existe uma possibilidade do governo. É claro que o governo não... Em outros momentos já se fez isso, né? O governo vai produzir, fazer a mina, rodar a mina e tal. Mas eu acho que existe um espaço ali entre pós-serviço geológico brasileiro, né? E até usando aquela conversa que a gente teve inicialmente, talvez espelhar nos outros países e ter um serviço de geológicos estaduais, né? Fomentar isso melhor. Mas existe um espaço que a gente pode diminuir esse risco para que aquela conta inicial que o Roberto comentou, de 1.000 para 1, né, a gente consiga diminuir um pouco isso, né? E aí eu acho que a gente pode avançar mais. Claro que tem todo esse desenvolvimento do downstream que o pessoal lá de Minas já tem fazendo isso e a gente precisa melhorar. Mas era só esse comentário que eu queria deixar, né? Eu deixo para os colegas. Olha, eu concordo em gênero, número e grau com o William. É função do Estado fazer o dever de casa, fazer a pesquisa, porque mineração é muito cara. Um projeto que matura entre 8, 12, 15 anos, aquele empresário ele vai só colocando dinheiro ali. Se ele ainda tiver que fazer uma função do Estado, que é pesquisar, não vai andar. Então, é necessário fazer pesquisa, é necessário que se invista. Olha, o Canadá é uma potência porque faz isso, a Austrália é uma potência porque faz isso, os Estados Unidos fazem isso. Então, é bem necessário. É o dever de casa do Estado realizar a pesquisa, que dê indicativo de que a empresa está ali, que vai reduzir o risco daquele investimento. Olha, um processo os mineradores, os tributos são altos, agora ainda tem mais o tal do imposto do pecado. Eu estou doida para descobrir se é o pecador, é o minério ou é o minerador. As multas são milionárias. Assim, tudo em mineração é muito caro. Então, tem que reduzir esse risco com certeza de que o investimento vai ser bom, não é? Eu entendo realmente que o papel do Estado é esse, de ajudar na pesquisa, mas também é um papel do Estado desburocratizar, o papel do Estado facilitar, dar condições para que os empresários possam ter a segurança jurídica de fazer os seus investimentos. Como você falou no começo, Roberto, se o empresário entende que a cada 4 anos ele vai correr um risco imenso de ter uma legislação alterada, de repente o meu projeto que estava indo muito bem, tinha uma viabilidade muito boa, mas muda a legislação, isso cai por terra, ele não vai querer investir.
né? Eu até acho que o Estado não tem que entrar muito na questão, mas ele tem que dar condições para que o empresário se sinta confiante para poder fazer o investimento. Tentar ser breve, Roberto, e tentar entender se eu capturei o total espírito da sua pergunta e vou me atrever a falar Não foi pergunta. da sua indagação. Vou me atrever a falar do que eu não domino como serviço geológico, como a base da pirâmide, né? Eu acho que a gente tem uma oportunidade, mas os projetos eles demandam tempo. A maturação de um projeto mineral leva 20 anos. E se a gente for desenvolver cadeia para tudo, né, o downstream para tudo, talvez a gente perca oportunidades. Então, o Brasil precisa decidir, e essa conversa aqui me mostrou uma coisa. A gente citou ao longo aqui vários momentos de sinergia entre governo federal, instituições de Estado no nível federal e instituições de Estado no nível estadual. Eu acho que a gente precisa conversar nessa mesma esfera para o downstream, entender o que é importante, entender onde a gente é competitivo, tá? Não vai dar para ser competitivo em tudo, não vai dar para rivalizar com uma China em tudo. Então, o Brasil precisa fazer um exercício de falar, olha, o lítio, é ali que a gente vai ser competitivo no downstream? Vai ser a grafita? Vai ser os terras raras? E apostar nisso. Porque se a gente for fazer de tudo, eu não sei se é a melhor escolha, mas isso é uma opinião muito pessoal. Estou lá na ponta da pirâmide e me atrevi, Roberto. Eu tô de acordo que a gente não pode fazer tudo. Por isso que o que queremos ser quando crescer, em termos da mineração. O que é estratégico realmente para o país, não só na questão da pesquisa mineral, né, na produção de minérios, isso acho que a gente faz bem e tem feito bem historicamente, mas é lá na transformação mineral, adensando a cadeia de valor. Bom, estamos indo para o final, então eu proponho o seguinte, Ronaldo e Lina, fiquem à vontade para as suas considerações finais e principalmente colocando desafios na pesquisa mineral, de forma rápida. Antes de fazer isso, só controlando aqui, para vocês dois, eu tenho a seguinte provocação, né? E nós estamos aqui em família, então não tem muito problema não. É a seguinte provocação, olha, vocês dois mexem com pesquisa mineral, em nível estadual e em nível federal. Potencial para descoberta de novos depósitos classe mundial no Brasil? Temos? Então vamos lá. Primeiro, vocês vão pensando aqui, vocês dois. Primeiro eu vou com o Ronaldo e depois com a Lina, por favor. Bom, uma mensagem final, né, talvez, né? Minas Gerais, ela infelizmente, nós tivemos duas grandes tragédias no estado, né? Então, nós passamos por dois momentos muito tristes da história da mineração, da história da humanidade mesmo, não sei. E nós temos que aprender com os erros. É o que nós estamos tentando fazer agora. E nós precisamos pensar na mineração, e agora vindo essa questão dos minerais críticos, os minerais exportadores de futuro, que colocaram o Brasil de novo numa situação estratégica, né? A questão das terras raras, do lítio, do nióbio, de vários minerais, manganês, silício, que realmente tem despertado o interesse mundial. Então, nós precisamos fazer com que os erros do passado não ocorram novamente. Nós precisamos pensar numa mineração. E a gente não, eu acho que esse setor, eu posso falar porque eu atuo em vários setores da economia, né? Não só na mineração, nós precisamos mostrar mais os benefícios para a população, porque a mineração vira e mexe, está ali como o patinho feio, como o destruidor, e não é demonstrado claramente para as pessoas os benefícios que a mineração traz para a vida da população. Ok, obrigado, Ana. Lina, por favor, rapidamente, e depois os dois meninos têm 30 segundos, por favor. Bom, eu quero agradecer. Eu tenho aqui na plateia a nossa diretora técnica, Carolina Dourado, é prima dele, viu? Lá da Companhia de Mineração, a Júlia, que é a nossa jornalista. Quero fazer um agradecimento ao governador Laurez, que
fez muito empenho para que estivéssemos aqui com o stand, que vocês visitem o stand do estado do Tocantins, onde lá tudo estamos representando toda essa cadeia. Eu quero ser muitíssimo grata a Carvalhal, a Borel, ao Willam, a Manuel Barreto, um ícone da mineração no Brasil, a Valdir Francisco, a Anderson, que está aqui no Serviço Geológico, a você, que intermediou tão bem, Roberto. E sou inteiramente grata. Só fechando aqui, a mineração não é a vilã do meio ambiente. Nós ocupamos 0,53, menos de quase 0,5% do território nacional. É impossível que todas as mazelas ambientais sejam imputadas na conta da mineração. O Carvalhal diz que nós somos rock, não é o agro, é pop, é tech, nós somos rock. E sem nós não existe nada, é o caos. Nisso aqui tem 25 itens só nessa construção de mineração. Tudo passa por mineração. Então, que sejamos conscientes, que abracemos, que façamos uma mineração responsável. Muito obrigada também ao nosso governador Jerônimo, um querido que fez o melhor. Vai ficar na história isso aqui. Obrigada. Obrigado a você. Me dê só mais um minutinho a organização. Vai para a Bahia, para o Federal. A resposta custa sim. A minha resposta. Já ia mandar Né? Mas acho que sim, temos potencial. A gente acredita, sobretudo, naquela. Pelo menos eu posso falar só pela Bahia, o colega vai falar pelo resto do país, a responsabilidade é maior, né? Mas a gente acredita, sobretudo, nessa região norte do estado, porque a gente consegue ver pelos levantamentos que a gente fez lá, a gente consegue ver assinaturas bem relevantes. O professor César está lá ajudando a gente também. A gente está encontrando diversos depósitos semelhantes, sobretudo para níquel, cobre e cobalto, e também ferro, titânio e vanádio. A gente encontra coisas interessantes. A gente tem apostado naquela região de Jequié, que os resultados para terras raras é realmente impressionante. São valores que a gente encontra e, sobretudo, o pessoal da Borborema Recursos Estratégicos, né, que é a Brazilian Rare Earth, eles têm reportado valores interessantes também. A bacia de Irecê a gente acha que é uma nova fronteira, que a gente pode encontrar depósitos polimetálicos ali relevantes, porque tem que estar vindo de algum lugar. Mas, de fato, são depósitos que não vão ser fáceis, não vão ser fáceis de ser achado. Isso aí pode ter certeza. Então, vamos ficar aí para você agora. O William me levantou a bola agora, né? A resposta curta, Roberto, com certeza. Certeza não existe para nada, mas eu tenho muita otimismo de que nós vamos encontrar grandes depósitos no Brasil, nas províncias já conhecidas, nas grandes províncias como o quadrilátero ferrífero, na província Carajás, mas nas províncias emergentes, tá? Província aqui, norte do estado da Bahia. Tapajós é uma área com potencial que você conhece muito bem, alta floresta, os greenstones, as sequências vulcano-sedimentares da Bahia, por que não tem um depósito de ouro grande ali, cara? Então, assim, com certeza a gente vai encontrar grandes depósitos e de classe mundial. Obrigado. Depois você me responde onde é que estão os depósitos de cobre sedimentar no Brasil, tá? Gente, eu gostaria de agradecer a todos e todas pela persistência, pela atenção. Aproveitem os últimos momentos da Exposibran, inclusive a parte social, que na Bahia é bastante intensa. Agradeço a todos vocês pela participação brilhante nesse painel. Muito agradecido.